Meu nome profissional é Marlene Crespo. O meu nome de nascimento é Marlene Perlingeiro Crespo. Minha vida antes da ditadura foi uma vida habitual. Eu me formei em letras, depois vi que o meu caminho não era esse, era o caminho artístico. Comecei a desenhar, fiquei animada, mas sempre trabalhando para me sustentar. E naquele tempo, como agora, a questão da venda de obras do artista é uma questão muito relativa. Depende dele ser um bom artista, naturalmente, mas depende de cursos no estrangeiro, contatos quentes na mídia, é complicado. Então, eu sempre comecei, acho que das primeiras vezes, eu consegui de saída entrar na Bienal. Aí fiquei animada, né? E fiz os contatos habituais, comuns, não os grandes contatos internacionais, de jeito nenhum. E comecei a expor e continuei trabalhando. Vendia de vez em quando algum trabalho, principalmente gravura, né, que é mais fácil para vender, porque é bem mais barato. E tive uma vida, vamos dizer, comum, expondo, trabalhando, depois me aposentei. Em 64, eu já era casada com 3 filhos e acompanhei, como já militante do PCdoB, todos os perigos pelos quais a gente passou. Eu comecei porque eu observava muito, né? Na UNE, né, na participação estudantil, eu observava, eu me lembro de um casal de esquerda assumida, a cabeça foi funcionando. Depois, quando eu comecei a namorar o pai dos meus filhos, ele acabou de me convencer. E aí que eu comecei, e não me lembro exatamente as circunstâncias particulares que me levaram à filiação no PCdoB. Houve uma participação, é que as coisas, né, o tempo passa. Eu participei de várias entidades de oposição, inclusive aquela a qual eu participei mais frequentemente foi o jornal Movimento, sindicatos de esquerda. Eu tenho, nesse último livro que eu publiquei, aparecem várias ilustrações feitas nesse acompanhamento. Às vezes a gente recebia, às vezes a gente trabalhava graciosamente, com muito orgulho, para essas entidades. Eu fui presa em 68, no famoso Congresso Estudantil de Biúna. Só que nessa época eu não fui presa como militante do PCdoB. Eu fui presa como participante, de modo que depois que foram presos os dirigentes, nós ficamos presos uns 2 dias e fomos liberados. A segunda vez não chegou a ser uma prisão, apenas uma detenção. Eu participei agora não me lembro, uma missa política. Na saída da missa, eu fui presa em companhia de um colega, que era estudante de arte e tinha amizade com ele. Eu penso que ele dormiu na prisão, mas a mim me liberaram antes. Voltei para casa, tinha os papéis, consegui sair, havia um regato e eu joguei tudo lá, porque fiquei com medo que viesse me prender de novo, mas nada aconteceu. A terceira prisão foi em 73.
Essa prisão foi a prisão, porque aconteceu de tudo. Houve uma razão circunstancial que agora não recordo, em que houve muitas prisões. No PCdoB houve numerosas prisões. Eu fui presa, inclusive a minha prisão não se deu em São Paulo. Eu tinha viajado para minha terra natal, Campos dos Goytacazes, no estado do Rio, por razões de herança, não tinham nada a ver com política. E lá eles me prenderam. Daí fui transportada aqui para São Paulo, passei pelo Rio umas 2 noites, não perguntaram muita coisa. Aí fiquei na UBAN, a famosa Operação Bandeirantes, onde me interrogaram e me torturaram. Eu passei por só uma... Aqui, isso eu digo, modéstia à parte, vamos, que nada eles queriam de mim, eles sabiam, eles eram tão bem informados, que sabiam que eu pertencia ao PCdoB, mas não tinha tempo, né, de fazer muita coisa. Então, eles queriam o endereço de um companheiro que eu tinha, acho que por acaso, tinha o endereço certinho dele. E eu não dei esse endereço. Daí eu fui torturada por uma sessão de tortura com choque. Nessa sessão, cada pessoa tem a sua resistência. A minha foi só essa vez. Eu fiquei muito mal e não me deixaram morrer. Me mandaram para o pronto-socorro, fiquei uns 4 dias, me recuperei. Depois fui presa de novo, mas não me torturaram. E acabaram desistindo. Chegou um ponto que terminou o interrogatório, o tempo que eles calcularam para os outros presos também, né? Os meus colegas militares, as minhas colegas que estavam comigo, transferiram para outra prisão e eu fui libertada. Mas fiquei com medo, né? No princípio, tinha que cada mês ir assinar um livro de presença. Conheço até hoje a Maria, mas que foram mortos, eu não conheço. Agora não estou lembrada. Conheço militantes, né, que foram presos comigo, a Amelinha Teles, o marido dela, que já é falecido, até vendo, porque aparece aqui, César Teles, e outras pessoas cujo nome às vezes a gente esquece, principalmente mulher, né? Porque a gente ficava na parte feminina da prisão. Eu acho que cheguei a ficar um tempo com a esposa do Genuíno, Rio. Nos deixaram juntas, instaladas vários dias, e a gente conversava, mas a gente não se conhecia. Então, eu tenho a impressão que uma não confiava na outra. Mas depois passou, porque eu não sabia quem ela era, nem ela me conhecia. Havia um conhecimento muito grande que me foi repassado pelo PCdoB. Eu não tinha uma vida muito difícil, mas o PCdoB me recomendou que eu não deixasse de comparecer. E, naturalmente, era representante da minha escola e eu fui designada para participar. Era uma coisa interessante, havia um código, a gente marcava um encontro na rua, um de nós falava uma palavra, o outro respondia, e aí é feito o código. Aí um militante reconhecia o outro. A gente conversava da nossa vida política, um tipo de uma reunião normal, né? A participação, o que havia acontecido. Eram grupos, agora a gente pode dizer, né? Não tem problema de mencionar. Eram grupos separados. A divisão do PCdoB era muito bem, a organização era muito grande. Então, a sessão estudantil, um grupo de 5 que se reunia em lugares estabelecidos, mas tudo na base do segredo.
E aí um deles, um participante desse grupo, levava a discussão, o que foi conversado, para a direção. E assim as coisas caminhavam. O que me marcou foi a prisão e a tortura. E me compensou, porque realmente, se eu posso dizer, eu não falei nada. Não sou contra quem não aguentou a tortura, mas eu fico contente de ter aguentado.